Tá tendo uma guerra no bolsonarismo. O Alan dos Santos, Olavo de Carvalho, essa turma olavista, eles abriram guerra contra Jair Bolsonaro e membros do governo Bolsonaro. Começou agora a ter um bate-boca público entre o Alan dos Santos, que teve as redes sociais deletadas, mas ainda tem um canal no Telegram com mais de 100 mil seguidores, e o Sérgio Camargo, que é o bolsonarista que está na Fundação Palmares, que está ali acabando com todo o combate ao racismo no Brasil. Os dois começaram a bater boca publicamente, só que tem outros ministros do Bolsonaro que estão querendo entrar na briga e estão sendo aconselhados pelos membros do Centrão a não fazerem isso, mas olha, tá um quebra-pau, inclusive expondo coisas pessoais e tudo mais. Eu vou mostrar aqui o bate-boca e analisar isso, porque isso é o precedente do quê? Dos olavistas desembarcando do governo Bolsonaro. E eu vou te falar, em 2002 a chance deles apoiarem outro candidato fascista contra o Bolsonaro é gigantesca. Eles já viram que o barco está afundando e aí os ratos pulam do barco. São todos ratos ali, mas esses são os ratos menos burros, eles pulam do barco. Eu vou explicar toda essa confusão, você vai ver o racha no bolsonarismo. Eu tô falando aqui faz alguns dias, ó, tá tendo um racha muito grande e ó, tá se intensificando. Mas antes, uns segundinhos, você é fora Bolsonaro e nessa briga, você torce pra quem? Pro Alan? Pros bolsonaristas ou pra briga? Eu, Thiago, eu torço pra briga. Se você também torce pra briga e apagaria essa fogueira com gasolina, então inscreva-se aqui no canal. Aproveita, também curte o vídeo. Olha, é 1 segundo, não paga nada se inscrever e você tá fortalecendo a oposição a esses fascistas. Porque aqui a gente faz oposição todos os dias e eu vou te falar, eu falo aqui sempre, 2022 vai ser uma guerra muito grande. Por isso eu peço a inscrição para que a gente tenha mais inscritos e tenha mais alcance para chegar com força nessa guerra. Tem também o segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis. Inscreva-se lá, lá os vídeos são mais curtos. Agora, vamos falar da guerra, eu vou te mostrar, ó, primeiro como começou a guerra. Eu fiz um vídeo aqui há alguns dias, em que eu mostrei o Olavo de Carvalho numa live. A live foi no dia 21 ou 22 de dezembro, não me lembro. E nessa live ele estava com 3 ex-ministros do Bolsonaro. Era o Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, que brigou com a China, fez com que o Brasil sofresse sanção da China. A China nunca admitiu que foi por conta disso, mas foi, e tudo mais. Depois era o Ricardo Salles, que era ministro do meio ambiente, outro olavista que foi demitido, e o Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, que foi demitido, e quando ele foi demitido ficou um constrangimento. Bolsonaro abraçou ele, foi aquele abraço de quem não gosta da pessoa, tudo mais. Pois bem, nessa live, o Olavo de Carvalho fez várias críticas ao Bolsonaro, falou que o Bolsonaro não poderia jamais ser presidente da República, que no máximo ele poderia ser prefeitinho de uma cidade pequenininha, falou que o Bolsonaro é incompetente, falou que o Bolsonaro nunca foi olavista, que até os ministros que ele indicou o Bolsonaro demitiu, e os 3 estavam ali na live assistindo, caladinhos, que concordam com as críticas. Ok, ali foi o começo do olavismo saindo do bolsonarismo. Tá, o olavismo é um movimento até pequeno, mas no núcleo duro bolsonarista eles têm muita influência, sempre tiveram. Ok. Aí, chega o Sérgio Camargo e no mesmo dia ele publicou isso aqui, ó. Sérgio Camargo é o presidente da Fundação Palmares, cargo oficial do governo Bolsonaro. Publicou isso aqui. Quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler aqui o que falou o Sérgio Camargo ainda no dia 22. Foi logo depois da live. Falou, Jair Bolsonaro seria um autêntico conservador, ainda que absolutamente nenhum intelectual jamais tivesse escrito um único parágrafo sobre conservadorismo. Nunca precisou e jamais precisará de um professor. Sigamos, temos um país para salvar. Ele colocou aqui tempos, mas depois ele corrigiu, temos um país para salvar. Pois bem, o que ele quis dizer é o seguinte, mesmo se não existisse gente que escreve sobre conservadorismo, o Bolsonaro, pelas atitudes dele, ele seria um autêntico conservador. Eu não sei como um cara que casou 3 vezes, no primeiro e no segundo casamento, os 2 acabaram porque ele traía a esposa. Um cara que tinha um Aristides lá no exército, que era conhecido, a Rita Lee até falou, e ele jamais negou que o Bolsonaro também era o terror lá dos coroinhas e tudo mais. Eu não sei como esse cara pode ser considerado um conservador. Pois bem, conservador aqui, a gente quer dizer fascista, é isso. Conservador são geralmente pessoas retrógradas que querem que o mundo fique como era muitos anos atrás. Ó, vou te dar um exemplo. Os conservadores dos anos 30, eles eram contra que as pessoas votassem. Eles achavam que só a elite deveria votar. Os conservadores dos anos 40, 50 e 60
eram contra negros votarem, eles eram contra negros receberem salário, negros estudarem nas mesmas escolas dos brancos, esse tipo de coisa. Os conservadores de antes eram contra mulheres votarem, era contra mulheres trabalharem, e aí eles foram sendo derrotados. Os conservadores são pessoas que vão sendo derrotadas durante a história. Os conservadores de hoje são esses que são contra casamento gay, são contra não sei o quê, esses são os conservadores. Porém, hoje se chama de conservador quem é fascista também. Mesmo que não seja e não haja como conservador. Vou te dar um exemplo. Tem um ex-ministro do Bolsonaro, general de 4 estrelas, general da ativa, que em plena noite de Natal ele estava sozinho, de moto, na Praça das Bandeiras. Quem é do Rio de Janeiro, comenta aí. Praça das Bandeiras é um local de prostituição de transgêneros. Ou seja, ele foi lá pegar um piruzão de Natal para ele, o conservador, que é transfóbico, mas ele foi lá no local onde tem as prostitutas. Estava lá na noite de Natal sozinho e caiu de moto. Aí, vocês estamos falando disso porque ele caiu de moto, senão nem saberíamos. Só para você ter ideia de como são os conservadores. Ok. Aí, tem uma briga dos bolsonaristas com os olavistas. Veio o Olavo de Carvalho, que é lá o guru conservador fascista, e compartilhou a publicação do Sérgio Camargo e escreveu aqui embaixo o comentário do Olavo de Carvalho. Essa é a coisa mais cretina que algum bolsonarista já escreveu. Aqui o post que eu acabei de ler para você e aqui direto do Facebook do Olavo de Carvalho. Ok. Aí, meu Deus do céu. Aí começaram os bolsonaristas a xingar o Olavo de Carvalho, os olavistas a reagir. Aí o Abraham Weintraub fez um post, eu não tirei foto aqui, fez um post dizendo: Olavo de Carvalho é comunista, vocês enlouqueceram, porque os bolsonaristas começaram a chamar o Olavo de Carvalho de comunista. Aí começou um quebra-pau gigante nas redes sociais, bolsonaristas xingando o olavista, os alunos do Olavo de Carvalho xingando os bolsonaristas, xingando o Bolsonaro, sobrou pro Bolsonaro. Tá, aí chega o Sérgio Camargo, o Alan dos Santos, e publica isso aí, ele entra na briga, ele já chega na voadora, ele publica isso aqui, ó. Tem um texto grande, o que importa aqui são os 2 primeiros parágrafos, quem quiser pausa aí o vídeo para ler, pode pausar, ó, 3, 2, 1, mas eu vou ler aqui rapidinho, porque também bandido, no caso bandido foragido, a gente tem que ler tudo que ele fala não, mas ó, o Brasil pariu uma horda de analfabetos que, se não estivessem na política, não seriam capazes de ensinar uma única e mísera coisa sequer. Vivem do salário que recebem do Estado, e assim que dele sair, não serão capazes de organizar nenhum grêmio estudantil. Esse Sérgio Camargo é um deles. A idiotice que falou sobre o professor Olavo de Carvalho é a prova de que, se não fosse o carguinho dele, ninguém nunca saberia quem é esse infeliz. Veja bem, ele não tá falando dessa horda de analfabetos que estão na política, em seus carguinhos, né, mamando nas cestas do governo. O Alan dos Santos está falando de membros do governo Bolsonaro. Ele não está falando da esquerda, não está falando do PT, não está falando do Dória, está falando de membros do governo Bolsonaro. Aí ele cita nominalmente o Sérgio Camargo. Aí ele diz: a onda de carguinhos vai acabar e, com o tempo, muitos verão o quão verdadeiro é o que o professor Olavo fala sobre o comunismo e o banditismo alimentado por ele. Aí depois ele fala que o comunismo vai ganhar, estamos fadados ao comunismo por ignorância e burrice. Aí vem o Sérgio Camargo e responde isso aqui, ó. Quem quiser pausa aí para ler, a coisa só vai ficando melhor. Aí ele fala: o brasileiro é majoritariamente conservador e nunca leu Olavo de Carvalho, nem assistiu Terça Livre. Meu conservadorismo deriva unicamente da educação que recebi dos meus pais. Quem fala de carguinho sofre de inveja e interesse contrariado. É oportunista fracassado. Vamos lembrar uma coisa. O Alan dos Santos ganhou muito dinheiro do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro pagava comerciais no canal do Terça Livre e no canal Alan dos Santos no YouTube, e a CPI das fake news descobriu que esses comerciais eram pagos acima do valor de mercado. Foram mais de 4 milhões de publicidades inseridas ali. CPI das fake news falou isso, não sou eu, Thiago. O Alan dos Santos tinha uma casa sustentada pelo Eduardo Bolsonaro. Quem diz isso não sou eu, Thiago. Quem diz isso é o inquérito da fake news. O próprio Alan dos Santos falou isso em mensagens de WhatsApp que foram pegas quando ele sofreu a segunda operação de busca e apreensão da Polícia Federal. Na primeira operação de busca e apreensão, pegaram celulares, computadores dele do Terça Livre, ali naquela casa que ele chamava de bunker, a casa que custava mais de 9 mil reais por mês, era paga pelo Eduardo Bolsonaro, sabe-se lá com qual dinheiro, que um deputado federal, e no caso do Eduardo Bolsonaro não tem outros negócios, um deputado federal ganha 24 mil reais por mês líquidos. Ah, o salário é 30 e tantos mil? É, líquido entra 24 mil. O que cai na conta dele todo dia 5 são 24 mil reais. Como ele tinha 9 mil para pagar uma casa para Alan dos Santos, não se sabe. Eu sei, pagos por nós, dinheiro roubado. Tá, aí o que acontece?
O Alan dos Santos estava mamando muito nas tetas do governo, fugiu para os Estados Unidos. Quem será que paga a vida do Alan dos Santos em Washington? Eu vou te falar uma coisa. Washington é uma das cidades mais caras do mundo, não dos Estados Unidos, do mundo. No Brasil, muita gente que já viajou para Brasília diz Brasília é a cidade mais cara do Brasil. Por que Brasília é caro, Thiago? Porque ali está o governo, ali estão todos os órgãos públicos do governo. Lá tem muito servidor público que ganha bem. Tem alguns que ganham mal, mas tem muitos que ganham bem. Fora que lá se reúnem todas as semanas 500 e tantos, quase que 600 parlamentares, fora os assessores deles, muitos ganhando muito bem, fora os assessores da Câmara, os deputados, fora os ministros do STF, enfim, você já entendeu. Por isso que a cidade é tão cara. Agora imagina Washington, que é cara desse jeito porque é a capital dos Estados Unidos. Só imagina isso. Fora que Washington é uma cidade chata. Chata. Washington, 10 da noite fecha tudo. Você não acha um restaurante, você não acha um bar aberto. Meia-noite, até aqueles bares que ficam até mais tarde, meia-noite fecha tudo. Acabou. A cidade morre meia-noite. Então é uma cidade chata de morar. E ele tá lá. Sustentado por quem? Ele não tem mais o Terça Livre, ele não tem mais o negócio dele, o Terça Livre oficialmente acabou o site, acabou tudo, não existe mais. Quem está sustentando o Alan dos Santos? Não se sabe. Então ele fala de carguinho, porque na verdade o carguinho dele, que era organizar o gabinete do ódio, acabou. A partir do momento em que o Alexandre de Moraes bloqueou as contas do Alan dos Santos, aqueles robôs que ficavam enchendo o saco no Twitter todos os dias pararam. Teve uma tentativa aí diferente nas últimas semanas, algumas tentativas, mas parou. Aquilo que acontecia antes parou. Pois bem, aí vem o Alan dos Santos e responde aí ficou boa mesmo, e responde ao Sérgio Camargo. Isso aqui diz o Alan dos Santos. E agora, ó, prepara para ficar boca aberta com a resposta dele. Ele diz assim: Sérgio Camargo diz que sou interesseiro fracassado. Fracassado mesmo, porque a mamata do Alan acabou. Aí, eu que nunca aceitei os inúmeros convites que me fizeram e nunca levei puta em churrasco de família em Brasília, deixando todo mundo desconcertado. Olha o vocabulário dos caras. Então quer dizer que o Sérgio Camargo levou prostituta em churrasco de família. Conservador, com prostituta. Parece Pazuello, né? Pois bem, vai que o Pazuello estava fazendo outra coisa lá, não se sabe. Tá, Camargo, você sabe muito bem que uma casa invadida sem autorização, com arma apontada para uma esposa grávida é prova maior do que levar prostitutas para churrasco de família. Você tem uma longa estrada para falar de mim e do Olavo, seu moleque de pi. Tá aí, pronto. Aí já começaram a falar os comentários, todo mundo xingando o Alan, falando que o Alan traiu o Bolsonaro, falando que o Sérgio Camargo é moleque, que tem que ser demitido, os olavistas brigando com os bolsonaristas, e começou a acontecer o que eu falei faz 2, 3 meses, o apontar de dedos. Quando o barco começa a afundar, um aponta o dedo pro outro. Agora os olavistas dizem que a culpa é dos integrantes do governo Bolsonaro que estão usando o Bolsonaro para ganhar dinheiro público e ficam nos seus carguinhos e não fazem o trabalho que fazem. O Olavo de Carvalho disse que o Bolsonaro instituiu uma ditadura comunista no Brasil. Veja bem, eu vou repetir. O Olavo de Carvalho falou ontem, 26 de dezembro, que o governo Bolsonaro instituiu uma ditadura comunista no Brasil. Eu não consigo terminar de falar sem rir. O Bolsonaro instituiu uma ditadura comunista no Brasil e que a esquerda está mandando no Brasil desde que o Bolsonaro assumiu. Agora o Bolsonaro virou comunista. É isso que está acontecendo diante dos nossos... Olha, às vezes eu penso que a gente está num filme, numa série, não sei. As coisas são muito loucas que estão acontecendo. Tá, eu vou dar uma dica para o senhor Alan dos Santos. Alan, o Alan dos Santos tem uma filha, eu nem sabia que ele tinha filha, mas ele que ficava usando pra fazer drama. Mulher grávida, ele sempre cita isso. A filha, parece que a filha dele tem deficiência. Alan, se você não quiser ser um pai ausente, que vai ficar preso enquanto a sua filha cresce, e quando ela precisar do papai dela, ele estará na cadeia, você deveria fazer, sabe o que, Alan? Entre em contato com o senhor Alexandre e ofereça uma delação premiada. Aí, você vai ficar preso menos tempo. Você não vai pegar 20, 30 anos de prisão. Você vai ficar talvez 1 ano, 2, 6 meses, não sei. Alguns foram soltos depois de pouco tempo, vão responder processo e serão presos depois novamente. Mas ficaram pouco tempo presos. Quem ficou mais tempo são babacas igual o Daniel Silveira, que continuou fazendo as ameaças. Esses ficaram mais tempo mesmo. O resto não ficou muito tempo preso não, Alan. A coisa não tá tão ruim assim. Se você fizer uma delação premiada e falar tudo o que você sabe, quem sabe você não fica menos tempo preso, viu, Alan? Porque esse pessoal já te descartou. E a hora que você for preso, o que eles vão fazer, sabe o quê? O mesmo que fizeram com o Queiroz. Vão tentar te proteger, mais ou menos, para você não abrir o bico. Só isso. Você não abrindo o bico tá bom para eles continuam lá fazendo a farra que eles fazem e a sua mamata acabou, Alan. Então,
delata, fala o que você sabe, mas veja bem, não adianta falar de coisas que o Alexandre de Moraes já sabe, não adianta, que aí não é delação, se ele já sabe, ele tem que trazer fatos novos com as devidas provas, viu, Alan? Se não, eu vou te falar, enquanto a sua filhinha estiver crescendo, você estará preso. Você, o Bolsonaro e os outros, eu vou falar, o Bolsonaro vai fazer de tudo para se safar e safar a família dele, vai fazer o acordo que ele precisar fazer para tentar safá-los de serem presos. Já você, Sérgio Camargo, esses outros, tem três ministros, mas dois que realmente estão querendo entrar na briga. Um que era ator do Malhação e um outro que também trabalha na área das comunicações. Eles estão loucos para entrar no meio dessa briga e chegar na voadora, falando um monte pro Olavo, falando um monte pra todo mundo, mas não estão sendo aconselhados a não falarem nada. Então, vê aí, Alan, o que você faz da sua vida, porque eu vou falar. Vai acabar preso. Todos vocês. Aí vocês discutem lá dentro da cela. É isso que vai acontecer. Agora vamos esperar os próximos passos da briga, que essa briga vai intensificar. Vai chegar no ponto em que eles vão apoiar candidatos diferentes em 2022. Esses 19% de aprovação que o Bolsonaro tem, o olavismo representa aí uns 4, 5%. Esses 4, 5% estão rachando. E quando eles racham, eles levam outros que não são olavistas, que não querem ficar lá no meio da briga. Só para que você tenha ideia. Inclusive, um dos preceitos daquele livro A Arte da Guerra é o quê? Dividir para conquistar. Você divide o seu inimigo, ele fica mais fraco, aí você consegue conquistar. O bolsonarismo hoje está completamente dividido. Agora, a ver os próximos passos e esperar que eles sejam todos presos. Aqui eu vou mostrar o carro de som em São Miguel do Guamá, no Pará. Olha só. Denunciando o Bolsonaro. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Aê, meu Brasil! Agora mesmo no YouTube. E se inscreva no canal Mantão Brasil! Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço. A fome tá de bom que o povo na fila do osso. E o gás tá caro, energia já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Tá aqui, o que o rapaz da moto gritou? Alguém conseguiu escutar? Eu não consegui escutar direito não, mas eu acho Bolsonaro que ele gritou, o pessoal assim, falando, todo mundo adorando o carro de som. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, e no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, eu deixo também as outras redes sociais, vamos continuar indo pra cima deles, ó, a coisa tá ficando cada vez melhor, viu? Eles estão em desespero. Falou.